A desgraça do Flamengo vai e manda embora esse cara antes do jogo. Sabe o que vai acontecer? O Felipe Luiz vai. E aí vai sobrar pro Corinthians, meu irmão. Claramente alguns estão irritados porque não pegariam o Flamengo desfalcado pelo jogador, desfalcado ou semi-desfalcado, né? Aí é brincadeira, né? Que é moleza. E aí, galera, beleza? Bora dar uma olhada aí como que foi as reações aí da imprensa espanhola com a demissão do Tite e a chegada do Felipe Luiz. Também teve o Mauro César falando aí da polêmica que mudou, né? A CBF em cima da hora, o jogo da volta do mano do Corinthians contra o Flamengo, passando por cima do próprio regulamento. E teve o Neto também falando que preferia ter pegado o Tite do que o Felipe Luiz, né? Porque agora complicou pro Corinthians, já que o Felipe Luiz conhece também o Flamengo e vai ajeitar o Flamengo pro jogo de ida e da volta da Copa do Brasil. Se você curtir, já deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu, galera. Bora pro vídeo. Então teve até repercussão lá da demissão do Tite do Flamengo e o Felipe Luiz aí se tornando técnico do Flamengo, né? Eles querem o Felipe Luiz até dezembro de 2025. E a imprensa espanhola aí do El Chiringuito falou, né, sobre essa chegada do Felipe Luiz como técnico principal do Flamengo. Ele que foi campeão mundial sub-20 contra o Olympiacos e acabou aí agora recebendo o cargo de treinador do Flamengo, né, pra tentar aí salvar a temporada do Flamengo. E tá aqui no El Chiringuito da Espanha. Flamengo destitui a Tite como treinador e Felipe Luiz ocupará seu cargo. E o Neto falou sobre isso, né, o Neto ficou pistola, né, porque demitiram o Tite, porque ele acha que com o Tite o Corinthians se classificaria para a final da Copa do Brasil. Agora com o Felipe Luiz ele já tá meio com medo aí também, né, já tá com o pé atrás. Ele sabe que o Felipe Luiz conhece o Flamengo. Vamos ver o que o Neto falou também, né, sobre essa demissão do Tite e a possível estreia do Felipe Luiz contra o Corinthians na Copa do Brasil. Já que esse negócio de vitimizar, pensa no brasileiro, pensa na quarta-feira, que por sinal, ô desgraça que foi mandar o Tite embora, velho. Ô desgraça, por que o Flamengo não esperou mais uma semana? Não esperou até quarta-feira, até quinta? Ele poderia cair na quarta-feira ou na quinta de manhã. Mas essa desgraça aí caiu já. Olha só o retrospecto desse cara. Olha o time que o Flamengo tem. O cara ser mandado embora na véspera de uma decisão para ir para uma final de campeonato da Copa do Brasil, aonde ele foi contratado para ganhar a Libertadores da Copa do Brasil. Ele, o Filhinho, o César Sampaio, o Fábio, Kleber Xavier, uma comissão técnica que é para lá de 2 milhões de reais, se não chegar a 3 milhões. O cara é mandado e aí quem substitui ele é um ex-jogador que o ano passado estava jogando. Olha que loucura. Então eu contrato o treinador que estava... que não queria trabalhar e disse que pode me chamar de mentiroso, pode me chamar do que vocês quiserem. Aí ele aceita o Flamengo, não fica no Flamengo sequer um ano, é mandado embora ele, o Filhinho, o Kleber Xavier, César Sampaio, o preparador físico, que 3 Copas do Mundo perdeu as 3, nem foi para as quartas de final, contra a Holanda, contra a Bélgica e contra a Croácia. Se tivesse o Altair, o Muricy Ramalho, Muricy, não é o Muricy não, é o que era do São Paulo, Moraci, monstro de preparador físico, o Altair, um dos maiores preparadores físicos desse país, mas o cara teve 3 Copas do Mundo, não fez absolutamente nada, e ninguém fala do preparador físico, a gente só dá pau só no treinador, e do auxiliar, do filho, e do César Sampaio, que ninguém sabe que tá lá, ninguém sabe que existe, em relação à comissão técnica. E aí a desgraça do Flamengo vai e manda embora esse cara antes do jogo. Sabe o que vai acontecer? O Felipe Luiz vai botar o Bruno Henrique do lado esquerdo, vai colocar o Gabigol de centroavante, vai colocar o De Arrascaeta do lado esquerdo, vai colocar o De La Cruz do lado direito, vai jogar com o Gerson de volante, vai fazer o time que todo mundo sabe que deveria jogar. E aí vai sobrar pro Corinthians, meu irmão. Porque do jeito que tava o Flamengo com esse treinador aí, Pife, o pior treinador da história da seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, uma vergonha contra a Bélgica e principalmente contra a Croácia, meu irmão, o Flamengo pode sim ter uma capacidade melhor de organização. E aí vem do ex-jogador que ano passado estava trabalhando como jogador e aí é campeão do mundo, acho que com o sub-20 do Flamengo, se eu não tiver errado. E aí ele ganha a chance de poder realmente entrar na semifinal, para ir para a final, né? O Felipe Luiz, que já vai colocar o Gabigol, não tenho dúvida disso. Então, Tite, você é a maior vergonha. E outra coisa, hein? O Ramon Dias, para mim, não é o treinador suficiente para esse time que o Corinthians tem. Se esse cara cair, o primeiro nome é o Tite. O primeiro nome é o Tite, que negou o Corinthians 4 vezes. O Filipão
Todas as vezes que o Palmeiras precisou do Filipão, o Grêmio precisou do Filipão, o Filipão sempre teve à disposição. Sempre teve. Essa é a diferença de caráter de cada um. Essa é a diferença. Não dá pra comparar Tite com o Filipão. Em todos os sentidos. O Filipão é muito mais treinador, é campeão do mundo, ganhou tudo. Agora o Tite fez uma... E pra mim o Tite é o melhor treinador da história do Corinthians. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o que o Flamengo fez foi absurdo demais, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Também do jogo de quarta-feira. Tá aí o Neto, né? Já tá meio com medo do Felipe Luiz, que vai ajeitar o Flamengo. Ele conhece muito bem, né, o Flamengo, então ele sabe os jogadores que tem lá, a posição ideal dos jogadores. O Tite conhecia muito bem, né? Tem alguns jogadores que trabalharam com o Tite na seleção brasileira, mas ele não foi muito bem no Flamengo, pelo esperado e o elenco que foi criado. Então agora já mudou, né? Porque o Corinthians... Foi falado que o Corinthians era meio favorito aí contra o Flamengo, mas agora já mudou um pouco de história. E o Neto aí também já tá com medo do Flamengo na Copa do Brasil contra o Corinthians, né? E o Mauro César falou também dessa polêmica que teve, que a CBF mudou o jogo, né? O mando de campo do Corinthians e aceitou o pedido do Flamengo, né? Ou seja, foi contra o regulamento da própria CBF e acabou aí favorecendo o Flamengo. E vamos ver o que o Mauro César, que é flamenguista, falou sobre isso, né? Bem, vamos lá. A função de um dirigente é defender o interesse do seu clube, certo? Então, o que fez o dirigente do Flamengo? Ele correu atrás do interesse do Flamengo. Isso é obrigação deles. O Flamengo é obrigado a jogar uma partida que para ele é decisiva na quinta-feira, com jogadores voltando de uma data FIFA? Não, ele tem que correr atrás. Por quê? Porque o calendário não é o Flamengo que faz, é a CBF, ela é a culpada, ela é a responsável. E o Flamengo até é um clube que, verdade seja dita, protesta contra esse calendário publicamente. Já enviou, inclusive, sugestões de calendário que foram ignoradas, isso faz anos. Então, o Flamengo está fazendo o dele. O Corinthians também está defendendo seus interesses, também acha que é ruim essa mudança. O que eu acho bizarro são alguns torcedores, assim, porque tem uma inversão de jogos. Mas joga quinta e joga domingo. Mas, claramente, alguns estão irritados porque não pegariam o Flamengo desfalcado pelo jogador, desfalcado ou semi-desfalcado, né? Pelos jogadores que vão atuar para as suas seleções. Aí é brincadeira, né? Quer moleza? Né? Não dá. Aí também não dá. Quer dizer, quer levar vantagem? É isso que alguns querem? Aí é sacanagem, aí é piada. Mas o Corinthians tem o direito também de reivindicar. E o Vasco, qualquer um outro. Né? Porque cabe sempre ao clube tomar esse tipo de medida. Como as pessoas não têm memória, eu vou buscar aqui no dia 5 do 11 de novembro de 2015. Matéria no 0 Hora, Jornal Gaúcho, tá? Do Rio e de São Paulo. Após pedido do Corinthians, vou repetir, após pedido do Corinthians, a CBF anunciou mudanças em 4 jogos da 35ª rodada do Brasileirão. Tá? E aí, na sequência, o texto diz: as mudanças ocorreram por conta do pedido do Corinthians à Confederação Brasileira de Futebol. O adiamento do confronto com o Vasco, olha o Vasco aí, vai possibilitar que Cássio, Elias, Renato Augusto e Gil voltem dos compromissos pela seleção brasileira e defendam o líder do Brasileirão diante do Cruz Maltino. O quarteto do Corinthians foi convocado para os jogos contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa de 2018, etc. e tal. O técnico era o Dunga, né? O Tite era o técnico do Corinthians e foi campeão. E o Vasco estava contra rebaixamento esse ano. Era importante para o Vasco o jogo. Seria bom para o Vasco pegar o Corinthians e esses jogadores? Claro que sim. E o Corinthians conseguiu o quê? A mudança justa. Mauro! É justa a reivindicação. O Mauro César fez uma comparação nada a ver, né? Porque o mando de jogo é do Corinthians, cara. Tipo, a CBF, ela tá indo contra o próprio regulamento. Ele fez uma comparação com o Brasileirão que não tem nada a ver. Então, até era o mando de jogo do Corinthians também, né? Contra o Vasco. Era o mando do Corinthians contra o Vasco e o jogo da Copa do Brasil também. Ou seja, tá ferindo o próprio regulamento. Então, é desnecessária essa comparação aí do Mauro César pra tentar passar pano pro time dele, né? E o Corinthians não tá nem aí, mano. O Corinthians tá mais focado no Brasileirão. Prejudicou o Corinthians e favoreceu o Fluminense ainda, que briga direto com o Corinthians na zona do rebaixamento. Então, a preocupação do Corinthians não é a questão de Copa do Brasil, é a questão do Brasileirão. Porque daí o Corinthians que vai pegar também o Atlético Paranaense, que tá lutando direto também na zona do rebaixamento, desfalcado. O Corinthians também teve jogadores convocados para seleções. E ainda mais vai ter 2 decisões ainda, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então vai jogar 4 jogos em 7 dias, se eu não me engano. 4 ou 3 jogos em 7 dias. Então favoreceu o Fluminense ainda e não tem nada a ver essa de pegar o Flamengo desfalcado. O Flamengo jogou o ano inteiro desfalcado. Então não podia mudar. Foi contra o próprio regulamento e isso perde total credibilidade aí da CBF contra a própria competição na Copa do Brasil e mostra aí que tá favorecendo um time só, né? Favorecendo um time só. O Corinthians, se cair na Copa do Brasil, melhor ainda. O torcedor corintiano não vai ficar triste.
Porque o Brasileirão é mais preocupante, muito mais preocupante pela fase que o Corinthians tá. Aí falar que o Corinthians tá com medo do Flamengo vir desfalcado, aí é brincadeira, né? Porque acabou prejudicando o Flamengo no clássico ainda, no clássico, favorecendo o Fluminense, Fla-Flu. Então quer dizer que o jogo do Corinthians e Flamengo é mais importante que o Fla-Flu. Aí tá de sacanagem, né, mano? Os caras também se passam pra caramba, né? Mas tá aí, rapaziada, polêmica em geral, né? Tite demitido, Felipe Luiz aí subindo de interino pra profissional, Mauro César passando um pano bonito, comparação nada a ver do Mauro César. Também teve aí também o Neto falando aí que preferia ter pegado o Tite do que o Felipe Luiz, né? Já que ele acha que o Felipe Luiz vai arrumar o time do Flamengo. E comenta o que você achou, rapaziada, se você curtiu as reações também lá da imprensa espanhola falando aí dessa demissão do Tite e a chegada do Felipe Luiz. Já se inscreva no canal, deixe seu like, comenta o que você achou toda essa polêmica. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.